A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando a ti para mais uma videoaula, né? Estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adulto desse quarto trimestre de 2022, edição 79. O tema central é Corpo e Unidade, Carta de Paulo aos Coríntios. Quem escreveu esta lição foi o pastor Valtair Afonso Miranda. E nossos agradecimentos a esse querido pastor que nos traz esse ensino dessa carta de Coríntios, né? 1 Coríntios e 2 Coríntios. Desde já quero estar orando, né? E peço a Deus que nos guie, né? No ensino e abençoe os nossos queridos alunos que têm compartilhado aqui conosco nesse canal, né? Nessa videoaula. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais esta aula. Pai querido, Deus eterno, bendito seja o seu nome e queremos agradecer ao nosso Pai Celestial por mais uma vez permitir que nós venhamos a fazer esse vídeo, essa videoaula. Que o Senhor possa estar nos ensinando, nos guiando nesse ensino. Peço as bênçãos, as ricas bênçãos celestiais para cada aluno, cada inscrito que tem acompanhado nós nesse canal. E aqueles que, por um acaso, passarão aqui e olharão e acompanharão também, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente. Amém? Então, meus queridos irmãos, vamos estudar a lição dessa semana, a lição 6. E o título dessa lição, a respeito da adoração cristã. Podemos fazer algumas perguntas, né, aos queridos irmãos. E nós podemos perguntar, né, o que significa adorar a Deus com amor? Como podemos aplicar o amor em nosso culto e adoração? E como podemos promover o amor da nossa igreja? Então, ao decorrer desse estudo, nós vamos tentar, né, na verdade, responder o que significa adorar a Deus com amor e como podemos aplicar o amor em nosso culto e adoração e como podemos promover o amor da nossa igreja, né? Então, irmãos, o capítulo 11 e 14 de Coríntios são aqueles que mais provocam os debates, né? Nós vamos ver, pelo menos em tempos mais recentes, o motivo aqui é que Paulo trabalhará algumas questões ligadas ao culto e adoração. Justamente os temas com maior potencial para controvérsias no meio evangélico. Então, o primeiro tópico que nós vamos trazer aqui, o comportamento durante o culto cristão, né? Então, quais os princípios gerais do comportamento durante o culto que Paulo ensina? Quais são as questões específicas de comportamento durante o culto que Paulo aborda? Então, são dois paralelos aqui, né? A abordagem e ao ensino em si, né? Sobre adoração. Essa sessão se concentra principalmente em atitudes e condutas adequadas na adoração, no interior do culto da comunidade de fé, né? Não no relacionamento matrimonial ou no papel de mulheres na igreja, que está em 1 Coríntios 11, 2 a 16. Embora as instruções específicas de Paulo possam ser culturais, com a questão de a mulher cobrir a cabeça durante o culto, os princípios por trás da sua instrução específica são
atemporais que instruem os crentes a mostrar respeito pelo irmão que adora no banco ao lado, a ter comportamento reverente na adoração, se as ações de um crente ofendem os membros da igreja. Isso terá efeito negativo na saúde do corpo, dividindo o grupo. Então, primeiramente, irmãos, devemos respeitar a adoração, né, de cada um, individualmente, como ele adora. A reflexão assim é sobre a liturgia, mas tem como pano de fundo ainda a busca pela unidade da igreja. Então, Paulo está trazendo aqui a liturgia, como devemos prestar o culto a Deus, mas também para que a igreja se mantenha unida, né? Estabelecida, não que haja dissensões, divisões, né? Nós vemos que essa igreja era uma igreja muito dividida, com vários problemas, né? E Paulo, ele tenta trazer a unidade aqui, àquela igreja. Paulo disse que as mulheres não estavam usando coberturas para a cabeça para usá-las. Não porque fosse um mandamento bíblico, mas porque isso impedia a congregação de buscar unidade e adoração, né? Era uma questão mesquinha, que tirava o foco das pessoas de Cristo. Para entender o papel do véu desse texto, é possível lembrar o contexto pagão que cercava a igreja e a forma como as demais mulheres da cidade se vestiam. Mas esse aspecto histórico não é necessariamente levantado pelo apóstolo. Ele refere a indicar para que a igreja e o espaço de culto é diferenciado. Eles não estão sozinhos enquanto celebravam. Há seres espirituais naquele lugar. Daí sua referência aos anjos, no versículo 11 e 10. Então nós vamos aqui para ver, né? Por essa razão, por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de poderio. No Senhor, todavia, nem a mulher, nem independente do homem, nem o homem dependente da mulher, né? Então, irmãos, haveria ali uma forma de cultuar Deus, por quê? Porque aonde aquela igreja estava inserida, havia muitos comportamentos mundanos. E Paulo está se referindo para ser diferenciado do mundo. A questão aqui é ser diferente do mundo, né? E hoje em dia também na igreja, parece que o mundo está dentro da igreja, né? E não a igreja dentro do mundo. Era para ser o contrário, a igreja tinha que avançar para que o mundo se convertesse, e não a igreja se convertesse. Então é necessário que nós sejamos diferentes do mundo, do comportamento, do vestir, do andar, né? A santificação é o modo geral, né? A roupa vai te santificar, não. É o comportamento diferenciado que vai fazer com que você seja diferente do mundo, né? Há seres espirituais naquele lugar. Então, é um lugar estabelecido de culto, né? A igreja, né? Ou o templo ali, bem dito. Enquanto adora, a igreja se torna um espaço diferenciado do mundo. Ó, o que eu falei, né? Enquanto a igreja está adorando, está sendo diferenciado do mundo, né? E naquele específico lugar em que se reúne os crentes, Deus é adorado. Então, irmão, ainda que a roupa não salve, né? Mas a forma como você vai adorar. Você não chega perto de uma autoridade de qualquer jeito, nem como fala de qualquer jeito com a autoridade, né? Há uma certa reverência. Então, se o nosso Deus é um Deus santo, puro, ninguém vai chegar a Deus na presença de Deus de qualquer forma, né? Vai ser uma forma diferenciada. Naquele específico lugar em que se reúne os crentes, Deus é adorado. O Cordeiro é celebrado. Então, o lugar de culto é a celebração do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo é o nosso Cordeiro vivo, que foi imaculado na cruz do Calvário, né? Ali foi imolado, aspergido sobre ele o sangue, né? Sobre nós, o sangue do Cordeiro foi derramado ali na cruz, né?
o mundo celestial se reúne em prostração. A melhor imagem de uma igreja reunida em adoração assim aparece ser na cena descrita em Apocalipse 4 e 5. Durante o culto, o povo de Deus na terra e os anjos do céu celebram a Deus, o Criador, e a Jesus, o Salvador. Então, quando você está ali no templo adorando a Deus, os anjos juntamente estão adorando a Deus dos céus e a Jesus, o Salvador. Desse lugar, com temor e tremor nos comportamentos, nos vestimos e falamos de forma diferenciada. Então é um lugar apropriadamente para adoração, né? Ainda que você possa adorar a Deus em todos os cantos, mas quando você se reúne ali, é um lugar que você é apropriado para isso, né? É um lugar especial, vamos dizer assim. É um lugar que você se reúne com os irmãos para adoração. É uma comunidade, né? Como diz aqui no início, uma comunidade de fé. Então, irmãos, o que estava acontecendo com aquelas mulheres, vamos dizer assim, é que parece que eles estavam trazendo os costumes de fora para dentro da igreja, né? É nesse aspecto que Paulo fala, né? E por quê? Porque ali era cultuado o culto a Diana dos Efésios. Nós vemos que da parte, os gregos, os romanos, eles tinham uma ligação muito próxima, né? As culturas se entrelaçavam, a cultura grega e romana, né? E alguns deuses levavam os nomes que tinha lá do grego, passassem a ser os nomes diferenciados com outro nome, mas eram os mesmos deuses, né? As mesmas imagens, né? E existiam os cultos pagãos, né? Que oferecia muitas sensualidades, vamos dizer assim, desses cultos, né? E por isso Paulo ele traz o diferenciado para que isso não fosse comparado com aqueles cultos que havia lá, né? Dentro da igreja. Estava nascendo ali, irmão, a igreja do Senhor, né? E deveria dar alguns ensinamentos para que não fosse comparado com a igreja, com os cultos pagãos, né? Pessoas novas convertidas, né? E a igreja estava se formando ali, estava tomando a forma, né? Diz assim, ó, esse agir de forma diferenciada se traduz também nas roupas que trajamos, trajada ali de forma e não desviar a atenção de qualquer um dos pequeninos. Mateus 25, né? Vamos ver aqui, Mateus 25. Mateus 25, 40. Diz assim: então o rei, esclarecendo, responderá: com toda a certeza vos assevero que sempre que fizeste para alguns desses meus irmãos, como que ao menor deles a mim o fizeste. Aqui fala sobre como desviar a atenção dos pequeninos, dessas pessoas, né? Eu quero trazer aqui, irmão, os versículos básicos que eu acabei esquecendo, né? Em Coríntios 11, 2, ele fala assim: louvo-os, irmão, porque em tudo vos lembrais de mim e tendes os preceitos como vou entreguei. E no 14, 40, ele diz assim: mas faça tudo decentemente e com ordem. Então Paulo está dando as instruções, né? Como ele ensinou, mas que tudo na casa do Senhor tem que ter decência e ordem.
né? E nesse ponto específico de Mateus 40, ele fala exatamente sobre isso aí. Com decência e ordem para que não escandalize os pequeninos, né? Para a única razão daquele encontro oculto é a celebração. Assim ele deveria agir também com relação à ceia do Senhor. Então Paulo está dando várias instruções aqui. Primeiro, a forma de cultuar, a liturgia, né? Dessa igreja, né? E nós vemos que Paulo ele traz aqui o conceito agora da celebração da ceia. Olha só que instruções, até os nossos dias, chegou até nós a instrução de Paulo, né? O alto instalado por Jesus para lembrar sua morte e ressurreição foi transformado pela igreja de Corinto num espaço de glutonaria e embriaguez. Então, a ceia celebrada por Jesus Cristo, ele falou que se fizesse tudo isso em memória dele. Qual é a memória dele? Os ensinamentos dele. Até que ele volte, né? Nós celebramos a ceia e que possamos participar da ceia celestial juntamente com a igreja. Mas o que a igreja de Corinto estava fazendo? Essa igreja, né? Ela estava fazendo algo errado, né? Que era glutonaria e embriaguez. Eles estavam indo lá comendo desacerbadamente, não levando em conta o que era o significado da ceia, estavam embriagando-se, irmãos, né? Trazendo escândalo até para aquela igreja, né? Nada poderia estar mais errado do que aquela forma de ceia, aquilo que era digno de sacrifício de Jesus. Então, a ceia foi um sacrifício vivo do Mestre, né? Pela qual nós lembramos o sacrifício da cruz dele e a volta dele, né? O martírio dele na cruz do Calvário. Comer e beber eles poderiam fazer em casa. Então quem tivesse fome, quisesse, né? Mas na ceia do Senhor não é lícito, não é para fazer essas coisas, né? Ali, reunidos como igreja, aquela ceia deveria ser o ato de adoração a Jesus. E até hoje, irmão, a celebração da ceia é um memorial e ela deve ser feita com respeito, né? Em nome de Jesus, da lembrança de Jesus, né? Da volta do Senhor Jesus que ele prometeu, né? Em memória dele. Então nós falamos aqui desse primeiro tópico, né? Do primeiro tópico, os princípios gerais do culto, né? E a abordagem que Paulo fazia àquele culto, né? Tratando-se de como a mulher devia se comportar e por que ele fazia isso, né? Para que não fosse igualitário ao mundo pagão, que poderia trazer prejuízo para a própria igreja, né? Comparando os cultos pagãos com o culto cristão. E também aqui ele dá orientação sobre a ceia, né? Como se fosse celebrada a ceia. Era outra coisa que estava fazendo errado, né? Trazendo escândalo também, com a sua celebração, talvez até parecida com o do mundo também, onde comia demais, bebia demais, não levando em conta o verdadeiro significado, que era a lembrança em memória de Cristo, né? E recomendando que esperasse a volta dele, né? A volta de Cristo. Fazer tudo isso em memória dele, até que ele volte. Esse é o verdadeiro significado da celebração da ceia. Então nós falamos o comportamento durante o culto cristão, como devemos se comportar, e a nossa adoração nosso comportamento, na verdade, se torna uma adoração para o Senhor. Questões sobre os dons espirituais, ele traz aqui também, né, nesse segundo tópico. O apóstolo, então nós falamos no primeiro tópico,
o comportamento durante o culto cristão. Agora nós vamos entrar no segundo tópico sobre os dons espirituais. Esse tópico vai enfatizar que os dons espirituais são dados pelo Espírito para a edificação da igreja. Então, os dons são para a edificação da igreja, né? Pelo Espírito Santo foi doados, né? São dados pelo Espírito Santo para que a igreja possa ser edificada. E enfatiza que os dons devem ser usados com amor e humildade também. Além de ser usado para a edificação da igreja, ele tem que ser usado com amor e humildade, né? O apóstolo agora ilumina alguns assuntos referentes aos dons espirituais, ou carisma, né? Que seria uma forma de falar de fatores extraordinários dado pelo próprio Deus através do Espírito Santo à igreja com a missão de edificá-la. Então, na verdade, os dons do Espírito Santo é como se fosse um testemunho, né, da obra, da edificação da obra de Cristo, porque você vai usar esse dom em prol da obra de Cristo, por meio da sua graça universal, a graça redentora de Cristo, né, salvífica. É a graça de Cristo que vai fazer isso. Deus dá talento a todas as pessoas porque para as mais diferentes obras humanas. Então Deus tem para cada um de nós dons para que possamos usar na sua obra com significado específico para que essa obra seja edificada, cresça e que ela possa ser expandida nesse mundo em prol da sua obra, né, do seu reino. Esse é o objetivo principal. Deus dá talento a todas as pessoas para as mais diferentes obras. Entretanto, quando o assunto é igreja ou atividade espiritual, essa graça se manifesta especificamente aos crentes regenerados por meio de dons espirituais. Então, Deus tem dado a cada um de nós, e em especial a nós cristãos, os crentes regenerados, para que esses dons sejam trabalhados com humildade, com amor, para que a sua igreja cresça, seja edificada. É possível dizer assim que qualquer pessoa tem talento, mas apenas os crentes possuem dons espirituais recebidos no momento específico da sua conversão. Então, na sua conversão, Deus dá um talento específico para que ela possa se desenvolver na obra. Porque numa obra do Senhor, não só tem mão, não só tem braço, mas todos é um conjunto que liga, né? Que está em conjunto com o corpo humano, e Cristo é a cabeça, aonde é o pensamento de toda a igreja, e para que sua obra possa crescer, né? Para que haja conversão, na verdade. É possível dizer, recebido específico da sua conversão. Em termos esquemáticos, é possível dizer ainda sobre os dons. Os dons são a manifestação do Espírito Santo, né? Não do talento humano. Então, o dons, vamos aqui, vamos ler alguns textos que justificam, né? São a manifestação do Espírito, não do talento humano. 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então Deus deu a cada um de nós para que desenvolvesse esses dons, primeiro para a edificação da igreja, para que a igreja seja edificada, seja sustentada, seja estabelecida, porque o significado da sua importância como membro, né? Então Deus deu a cada um para que todos fossem beneficiados, né? Espalhou, deu dons. Soldado pelo Espírito Santo não merecido. Então não é que nós merecemos, mas porque Deus quer dar esses dons às pessoas. O Espírito Santo quer dar esses dons para que a pessoa possa se desenvolver na obra do Senhor. Então nós vamos ver aqui
confirma também, né? Soldados, é o mesmo versículo também, 1 Coríntios 7. Pelo menos um dom é dado a cada crente. Então, cada um tem do Senhor a sua função na obra de Deus através desses dons. Soldado para proveito comum, né? Para o benefício, não para o benefício pessoal. Então, os dons não são dados para benefício pessoal, mas para todos, né? Soldado para o proveito comum, não para benefício pessoal, eu já falei. O Espírito Santo dá aos dons segundo a sua vontade, à luz das necessidades da igreja. Então, conforme a vontade do Espírito Santo, à luz da necessidade da comunidade da fé cristã, da igreja local, né? 1 Coríntios 12, 11. Entretanto, o mesmo único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então, conforme o desejo do Espírito Santo, ele vai distribuir esses dons. A lista dos dons da Bíblia são representativas, não exaustivas. O crente não escolhe os dons que recebe, pois são oriundos da ação soberana do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que dá os dons, vai repartido conforme a sua vontade. Todavia, Paulo exortou os crentes de Corinto a procurar os dons que conduzem à edificação e não os dons miraculosos, porque eles são secundários. Então, existem os dons secundários e os dons primários, né? E um desses primários é a profecia, né? Para a edificação de toda aquela comunidade. Irmão, perdoe, eu estou com problema de respiração, né? E vou ter que usar aqui o lencinho. Então, irmão, nós falamos nessa questão aqui sobre os dons espirituais, né? E nós enfatizamos que os dons de Espírito são dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja e enfatiza que os dons devem ser usados com amor e humildade. Nesse tópico, irmão, nós vamos, terceiro tópico, né? Ministrando os conflitos domésticos, nós vamos usar de melhor forma, lidar com os conflitos, a identificação do conflito, a identificação da causa do conflito, a identificação das soluções possíveis e a implementação da solução escolhida e os resultados avaliados, né? Então, diz assim, a presente sessão, 1 Coríntios 13, todo o capítulo, né? Construída por Paulo para tratar do amor entre os crentes da igreja, em especial no contexto litúrgico. O amor é o caminho para que as picuinhas, comida e vestimenta perdessem o sentido e eles conseguissem caminhar como igreja de Cristo. Então, essas picuinhas, essas desavenças estavam fazendo com que a igreja perdesse o principal, o elo, que é o amor, né? O amor. Por isso que nessa carta de Coríntios 13, né? Nesse capítulo, aliás, do capítulo, ele fala da excelência do amor. E no versículo 1 ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse o amor, seria como metal que soa e como sino que tinha. Existe até uma música, né, secular que fala sobre esse capítulo, né, que é o da Legião Urbana, né, a música da Legião Urbana, que fala ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos. Você vê a importância do amor, né? Já estou falando do amor. Então, irmãos, entretanto, não é difícil perceber que esse versículo serve com muita tranquilidade também para ensinar meios e maneira para administrar conflitos familiares, em especial entre cônjuges.
Então, esses ensinamentos, ele pode ser usado em todos os aspectos, né? Até sobre casamentos, né? As ideias a seguir saíram de um texto muito interessante produzido pelo pastor Israel Belo de Azevedo, que com sua costumeira objetividade levantou alguns princípios para a boa convivência doméstica, né? Então, esse pastor aqui, pastor Israel Belo de Azevedo, ele vai trazer esses princípios, né? Primeiro princípio, cuidado com a irritação. Então nós temos que ter cuidado ao irritar o nosso cônjuge, alguém, né, que nós convivemos. Em 1 Coríntios 13, 5, ele fala assim, não se importa com a indecência, não busca seu interesse, não se irrita, não suspeita mal. O amor não faz isso, essas coisas que foi aqui falado, né? Ele não busca o interesse, ele não faz mal e ele não suspeita mal das pessoas, né? O amor, ele não faz. Não se desespera, não se ressente do mal. Outra versão traduz: o amor não é irritadiço, não é melindroso. É conhecida a expressão: o fulano tem um pavio curto, que é a forma de dizer que fulano explode por qualquer coisinha, né? Muitas das vezes, irmãos, nós cometemos erros graves com a nossa falta de controles e podemos estragar os bons relacionamentos que nós temos com qualquer pessoa, né? Seja pessoa crente, seja a esposa, o esposo ou o filho. Então é necessário nós domarmos a nós mesmos, né? Para que não tenhamos problemas de relacionamentos, né? Pois no contexto doméstico, usando as mesmas analogia, administrar os conflitos significa estender o pavio, né? Estender, não pavio curto, né? Pavio curto no lar não é boa coisa. E realmente, irmão, a convivência no lar, muitas das vezes, ela se torna até perigosa, né? Como nós vemos aí pessoas cometendo atrocidade, né? Porque não não tem um espírito de controle, né? O pavio curto no lar não é coisa boa. Na verdade, em nenhum lugar, ó, mas especialmente em casa, né? Às vezes as pessoas na rua podem ir trânsito, uma briga de vizinho, né? E trazer grandes problemas porque são pessoas que se explodem por qualquer coisa e não têm domínio próprio. Essa é a palavra certa. O domínio próprio, né? Que é um dos frutos do Espírito, né? Devemos pedir sempre a Deus que nos dê esse domínio próprio, né? Pessoas de pavio curto explodem não apenas a relação, mas toda a família, né? No caso aqui, o pastor Israel Belo de Azevedo está falando no antro familiar. Por isso a orientação paulina, que ama, demora a explodir. A verdade é que ainda assim é possível que haja explosões, mas ela vai demorar para chegar, dando tempo para que as pessoas encontrem abrigo ou solução para o conflito, né? Quem pode dizer que nunca se irou, né? Ninguém pode dizer que nunca houve ira. A raiva é um sentimento universal, quase um instinto de defesa. Quando o texto diz que o amor não se irrita facilmente, não quer dizer que o amor não sente raiva, porque algumas vezes o amor fica irado. Às vezes, o certo que o amor precisa fazer é ficar zangado. Isso pode acontecer, né? Isso acontece normalmente, né? Isso pode acontecer quando você sabe que a pessoa que ama está cometendo o erro, mas ela se recusa a ouvir, né? Se é possível não sentir eventualmente a raiva, o que precisamos fazer é administrá-la. Os relacionamentos bem-sucedidos não são aqueles em que a raiva e o conflito não existem, e sim aqueles que
se aprende a administrar a raiva e os conflitos. Então, para você ter uma boa convivência, é necessário você ter um domínio próprio, né? É necessário você, muitas vezes, vamos dizer assim, engolir sapos, né? Para não vomitar. Brincadeira. Mas você, às vezes, engole algumas coisas que você não quer. Mas o amor, ele faz isso, né? O amor, ele tenta te amansar para que você não sinta raiva, ira, né? Cólera, né? A maioria dos relacionamentos que deram errado teria dado certo se as pessoas aprendessem a administrar os momentos de ira, né? Sabemos que é difícil, mas não é impossível se controlar da área é o aprendizado que você tem que ter para se conter, para se abster desse momento de raiva e de ira. Como administrar a raiva? Talvez a melhor ilustração seja uma explosão sobre controle. O prédio cai e o desastre dá certo, mas se ele cai com a ajuda de uma equipe de profissionais, não causa dano algum. Ele cai no lugar certo, na hora certa, sem ferir ninguém, com toda a segurança pessoal, né? Na verdade, ele vai tentar achar o refúgio, o consolo na palavra de Deus. Porque o próprio Jesus disse, se alguém bater na sua face, ofereça a direita, né? E como é difícil você oferecer a face, né? Para que a pessoa bata. Mas o ensinamento cristão é esse, que Cristo disse para nós contermos. Quando Cristo foi julgado, muitas das vezes ele se calou, mas ele podia falar, ele podia se defender, mas ele preferiu calar, receber as acusações indevidas, sofrer aquele momento, né? E foi vitorioso porque venceu o mal, né? E nós devemos ter esse espírito de mansidão, de temperança, para que no momento das agressões verbais e físicas não venha nos atingir, porque temos o coração quebrantado diante de Deus, né? Segundo princípio, a busca pela verdade, né? Então, o primeiro princípio, cuidado com a irritação. Devemos ter cuidado da irritação. E devemos buscar a verdade, né? O presidente aí que surgiu, né? Ele enfatizou, né? Conhecereis a verdade os libertará. Na verdade, a verdade sempre liberta o homem do erro que ele poderia cometer, né? Viria a cometer. A verdade, ela se opõe à mentira, né? Tudo que é mentira não tem verdade, não se sustenta. A mentira não se sustenta, mas a verdade, ela testifica o que ela é. Ela é pura verdade. O texto diz que o amor se alega com a verdade, né? Versículo 6, né? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, né? Então a verdade, ela se regozija, porque ela se triunfa sobre a mentira, né? E o texto aqui, nesse capítulo 3, versículo 6, vai dizer, não folga com a injustiça. Ela não aprova a injustiça, né? E ela testifica que a justiça que deve se prevalecer, porque não tem como se sustentar a mentira com a justiça, né? O amor deseja verdade. A desonestidade destrói os relacionamentos, né? Olha só, vou ler de novo aqui esse pedacinho aqui. A desonestidade destrói os relacionamentos. Então, se você é uma pessoa que não é honesta, sincera com a pessoa, você está destruindo o relacionamento. Porque uma hora a verdade vai chegar e a mentira vai ser descoberta, porque a verdade não estava ali, né? E aí as pessoas vão olhar com desconfiança, porque não encontrou sinceridade daquela pessoa, né? A consciência de esconder a verdade é superficialidade dos relacionamentos. Então, nós vemos muitos relacionamentos superficiais, sem base, sem consistência. Por isso que muitos casais já foram por água abaixo,
porque não existe sustentabilidade. O que é uma palavra sustentabilidade? É o que dá sustento, né? É o que sustém, é o que dá condição da pessoa permanecer naquela posição de firmeza, né? Então você vai buscar o relacionamento superficial? Não, você vai ter que ter sustentabilidade para que você seja sustentado pelaquela base que você de relacionamento. Você não pode ser íntimo de uma pessoa escondendo a verdade. Não tem como você ter uma intimidade com a pessoa escondendo a verdade, né? Por isso que a verdade é importante. Mas é importante não usar a verdade como uma arma, né? Fala com mansidão. Devemos ser mansos, né? Devemos ser uma pessoa prudente nessa área. Apenas algumas vezes a verdade fere, mas ao longo do prazo é benéfica, né? Falar a verdade sempre vai ser benefício, porque você está já tirando uma coisa que está fazendo mal a você mesmo, porque você está mentindo, e você sabe que está mentindo, e vai chegar uma hora que a verdade vai te condenar. Uma hora a verdade vai te condenar. Condenar porque você usou de meia-verdade, né? Fale com mansidão. Algumas vezes a verdade fere, mas ao longo do prazo é benéfico. E algumas vezes você pode ser a verdade, mas se não for para edificar, não fale. Outras vezes pode ser a verdade, mas se não for para edificar, não fale, né? A verdade tem que edificar a outra pessoa. É importante lembrar que várias maneiras de falar a mesma coisa. Então, às vezes na ofensa, no tratar, né? Você quer mostrar que você é uma pessoa verdadeira? Depende. Você pode estar afrontando também a pessoa, jogando na cara da pessoa que você é uma pessoa assim, sabe? E pode estar ofendendo a pessoa, né? Então é necessário você ter o equilíbrio. Perdão aqui, irmão, a minha caneta voou aqui. Mas não tem problema não, tem outra aqui, né? Então, você pode estar ali, né? Se exacerbando, se exaltando e ofendendo as pessoas. Então, temos que ter cuidado com humildade e mansidão, né? Falar a verdade sempre com humildade. Isso é um dos princípios do próprio Cristo, né? Ser humilde, né? Então, nós falamos, primeiro princípio, cuidado com a irritação. Segundo princípio, busca pela verdade. Terceiro princípio que o pastor aqui nos traz, combata a inveja, né? Como a inveja é maliciosa, né? A inveja foi um dos pecados capital do inimigo, né? Invejoso. Cobiçou o trono do nosso Deus, né? Algumas pessoas parecem ter prazer de jogar na lama os outros. Em 1 Coríntios 13:4, vamos ler aqui, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não irrita, não trata com leviandade, não se ensoberbece, né? Lembrando que um dos pecados de Satanás era a soberba, né? Ele foi invejoso também, né? E não foi benigno, né? Não usou, né? Encontramos o amor não é invejoso, ou o amor não arde em ciúmes. O que é inveja? Inveja é diferente de ciúme. A inveja causa todo tipo de conflito e disputa, incita ressentimentos, causa amargura, faz da vida uma existência miserável. A inveja é para a alma como câncer para o corpo. Olha só a comparação aqui, né? A inveja é para a alma como câncer para o corpo. O câncer destrói o corpo, né? Consome o corpo, as células do corpo, né? E a inveja, ela destrói a alma do homem, né? Ela consome o homem.
Então devemos ter cuidado com a inveja. Ela vai crescendo, crescendo até você ficar obcecado com a competição. Então, irmãos, devemos combater a inveja no nosso coração, no nosso sentimento, no nosso seio, no seio da igreja. Quarto princípio, ame sem orgulho. Orgulho é outra palavra também que demonstra uma queda, né? O orgulho precede a queda. É o ditado mais falado que tem aí, né? Mas é uma verdade a ser dita também, né? A ser pensada também. O orgulho provoca cegueira. Ó, o orgulho nos cega com as nossas faltas. Verdade, isso aqui é uma verdade, né? Às vezes nós só olhamos o erro dos outros e o nosso próprio nada, né? Mas nós somos tão errados quanto as pessoas falhas. Somos falhos, né? Quando tenho orgulho em minha vida, não consigo enxergar meus defeitos. Assim não vou poder ajudá-lo com os seus. O orgulho distancia as pessoas. É verdade, né? Nós, quando sentimos pessoas orgulhosas, dá um repulso, né? Será que nós também somos orgulhosos a ponto das pessoas se sentir repulso de nós? Às vezes não sabemos, né? Que estamos repulsando as pessoas que não querem estar perto de nós, né? Temos sempre que pensar nisso, né? E refletir. O orgulho distancia as pessoas. O orgulho me faz ser diferente, superficial. Ó, outra palavra também que superficial. Está na superfície, não está profundo, né? Não tem profundidade. Então, irmãos, nós vemos aqui vários ensinamentos que o autor, aqui o pastor está trazendo, né? Que é a superficialidade, né? O medo da rejeição que não nos deixa ser íntimo, né? É o medo de nós não ter intimidade, né, com as pessoas. O orgulho adia a reconciliação. Então devemos combater o orgulho. Quinto princípio, combata a grosseria, né? Não há espaço para dureza, rudeza e o coração que ama. O que é grosseria? É falta de respeito para com os outros. Isso nós temos demais, né, irmão? Vamos ser sinceros. Quantas vezes somos grossos com nossos cônjuges, os pais com os filhos com os pais, e o amor, que é o princípio aqui, né? A supremacia do amor, de lado, né? Porque a grosseria rompeu as barreiras do amor, né? E o de respeito. A grosseria significa que não importo com você. Quando eu sou grosseiro com você, eu estou dizendo que eu não me importo com você, né? Eu penso só em mim mesmo. Não importa o que os outros pensam. E se magoam ou não, né? Se as pessoas estão magoando com o meu dizer, com o meu falar, com a minha procedência, e traz uma mágoa que não precisava ter. Os irmãos já perceberam quanto é perigoso não praticar a verdade, ter o comportamento de inveja, né? De orgulho, de grosseria e distanciando as pessoas. Tudo isso nos faz errarmos em nós mesmos, né? Você pode resumir grosseria em uma só palavra: egoísmo. São orgulhos, né? São pecados, práticas do próprio adversário que ele usa dentro da pessoa quando deixa essas coisas entrar no seu coração e vai só consumindo, destruindo a alma da pessoa. Concluindo o nosso estudo, irmãos, nós marcamos aqui, né, desse tópico, nós falamos nesse terceiro tópico, administrando os conflitos. Primeiro tópico, né, vou revisar aqui: comportamento durante o culto cristão.
Segundo tópico, questões sobre os dons espirituais. Terceiro tópico, administrando os conflitos domésticos. E agora entramos na conclusão do nosso estudo, né? Quando nós vamos concluir. E vou falar aqui esse conflito que nós identificando o conflito, identificação das causas do conflito, identificação das soluções possíveis, a implementação da solução escolhida e avaliação dos nossos resultados. Ao concluirmos, irmãos, esse estudo, nós podemos dizer, usar os dons com amor e humildade. Os dons não devem ser usados para exaltar o próprio ego, né? A buscar a unidade da igreja, os dons devem ser usados para a edificação da igreja como um todo, né? E considerar as necessidades dos próximos. Os dons devem ser usados para atender as necessidades dos outros. Então, irmãos, os dons espirituais se tornam símbolos de poder espiritual, causando rivalidades na igreja. Algumas pessoas pensam que eram mais espirituais, então aquela igreja está pensando que, por ele ter aquele tipo de dons, poderia ser superior a outra pessoa, né? Isso traz o egoísmo, né? Trazia, né, naquela igreja. E de outras espirituais, do que outras em função do que poderia fazer dentro do culto. Esse foi o terrível uso dos dons espirituais. O papel deles é ajudar a igreja a funcionar melhor, não a dividir, como em outras ações. Paulo nos ensina que devemos usar os dons, talentos que Deus nos deu com sensibilidade para a necessidade do próximo e da coletividade do corpo de Cristo. Essa é a verdadeira função dos dons, né? Para a comunidade de fé. Aqui, irmãos, para pensar agir, mostrar que a igreja é um lugar de amor, né? Devemos lembrar aos irmãos e aceitação, oferecer oportunidade para que as pessoas que estão entrando dentro da nossa comunidade para crescer espiritualmente, devemos lembrar elas e incentivar a servir os outros. Então, é um contínuo, né? Que deve levar o princípio do amor para que aquele que estiver entrando cresça espiritualmente e incentivar a servir os outros. Eu aqui quero dizer que Jesus disse e fez era uma coisa só. Ele nunca realizou algo que contradisse o que ele ensinou. Ele está em coerência e proporciona um modelo consistente para nós, todos nós, né? Quero terminar, irmãos, como começamos essa lição, né? Espero que os irmãos tenham gostado dessa lição. Nós tentamos, assim, diminuir algumas coisas que nós poderíamos acrescentar, mas eu creio que é suficiente para os irmãos entender o significado dessa lição, né? A lição 6, que nós trouxemos aqui, né? Essa sexta lição, que fala a respeito da adoração cristã, né? O modo como nós devemos comportar no culto, os ensinamentos e como podemos evitar problemas com o nosso relacionamento. Quero agradecer aqui, né, aos irmãos que estão conosco e vamos orar a Deus, pedindo que abençoe, né, esse estudo e abençoe também aos nossos queridos alunos. Pai querido, mais uma vez entramos na sua presença. Obrigado, Senhor, pelo enriquecimento que o Senhor nos deu através desse estudo, nos auxiliando, e peço também pelos os nossos queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, que têm acompanhado através desse canal da EBD Digital,
E outros que vão ver outros canais também, de outros irmãos, são vários canais também. Mas quero dizer, no fundo do meu coração, que o Senhor abençoe esses irmãos, que aqui passarem, Senhor, para ouvir ao ensinamento paulino, não meu, mas o ensinamento do apóstolo Paulo em relação à igreja de Corinto, a edificação daquela igreja, para que ela cresça, como as nossas igrejas. Ó Deus, abençoe cada um. Que o Senhor derrame as ricas bênçãos sobre eles. Em nome de Jesus. Então, meu querido amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?